Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Pessoal, eu trouxe para vocês dois áudios que refutam a doutrina e os ensinamentos de Paulo Júnior, Augusto Nicodemos e Paul Washer. Vamos ouvir aqui as falas desse querido irmão. Vamos ouvir aqui. E a gente analisando a coisa simples. As pessoas não usam raciocínio, elas usam o versículo. Só que se fosse simples assim usar o versículo, todos os pastores pensariam na mesma linha de raciocínio, né? Assim, não é simples assim. Porque se eu uso o versículo errado, eu vou usar para condenação. Tudo que eu vou ler vai ser condenação, porque eu estou lendo errado. Então como que alguém pode achar que o evangelho é uma boa notícia se os pastores colocam na mão do ser humano a salvação? Se você não for fiel até a morte, se você não crer, se você não cumprir as regras que eles pregam, como que alguém poderia receber essa notícia dizendo que é uma boa notícia? Sabendo-se que você e eu, todos nós vamos errar o dia inteiro, um errinho aqui, outro ali. E Tiago fala que se você transgredir uma vírgula da lei, você é culpado de tudo. É numa visão de Tiago, né? Então se eu me basear no meu comportamento, eu vou estar sempre culpado. Isso aí é uma coisa, é um fato. Isso é fato. Eu não posso pregar que a salvação está baseada no seu comportamento, porque eu estaria pregando condenação, porque seria impossível. Seguindo a linha deles, né, lá, né? Se eu falasse um... E aqui um grande detalhe que o irmão René coloca. Se eu me basear no comportamento, logo todos vão para o inferno. Isso é fato. Todos esses pastores, eles dizem exatamente isso. Se porventura você se comporta direitinho, com base nos comportamentos que eles colocam nos cultos deles, logo você é um eleito. Você é um predestinado. Você já nasceu predestinado. Se você não se comporta, logo você está no inferno, porque você rejeitou a doutrina que eles estão ensinando. É assim que eles fazem. Os eleitos só são aquelas pessoas que estão ali dentro da igreja deles, os calvinistas, assim como a CCB também prega a mesma coisa, que os eleitos são aquelas pessoas que são batizadas na congregação cristã no Brasil. Vamos continuar aqui ouvindo as falas do irmão René. Eu não posso pregar que a salvação está baseada no seu comportamento, porque eu estaria pregando condenação, porque seria impossível. Seguindo a linha deles, né, lá, né? Se eu falasse um palavrão ou mentisse, eu seria prostituto, um assassino, porque eu seria culpado de tudo. Se eu transgrido uma vírgula, eu sou culpado de tudo. Então, se eu mentisse, eu poderia ser chamado de assassino, de prostituta, de adúltero, porque eu seria culpado de tudo. Então, quando eu prego uma condição humana para a pessoa, para se salvar, o que os pastores fazem, eles estão pregando simplesmente condenação. Porque eles estão pregando uma situação impossível de se cumprir. Eu estou seguindo a linha deles, que eles vão ter que obedecer a lei. Que a lei não foi feita para salvar ninguém, né? Exatamente, aqui o irmão René ele coloca: a lei não foi feita para salvar ninguém. E os pastores dessas igrejas, o Paulo Júnior, por exemplo, eu ouvi uma pregação dele recentemente falando que as pessoas têm que tomar cuidado com aquilo que fala, aquilo que ouve, aquilo que pensa, com os amigos que faz, com o comportamento, com a roupa que veste, enfim, até com os pensamentos, aonde vai, com quem conversa, o que assiste na internet. Então, assim, esses caras, eles colocam você dentro de uma prisão mental. É uma escravidão pior do que na congregação cristã no Brasil. Entende? Eles apenas tiraram as profecias da congregação e colocaram doutrinas, regras, e eles dizem que isso aí é fruto do Espírito. Vamos continuar aqui ouvindo a pregação do irmão. Então eu prego condenação. Então a partir do momento que eu prego esse evangelho que é pregado no Brasil para a pessoa, eu aprisiono ela. Eu coloco nela um espírito de escravidão, de medo. Só que o Espírito de Deus, que é a palavra, ele traz paz para a pessoa, ele não traz medo. Por que o crente só fala em inferno e condenação? Porque eles vivem com medo no coração. Naquela situação, o crente vive na beira de um abismo do inferno. Você consegue se imaginar um buraco imenso lá embaixo, fogo, e você andando na beirada desse abismo? A qualquer momento você pode pisar numa pedra e cair. É assim que vive o crente. Se a salvação está na dependência dele, a qualquer momento ele vacilar e vai para o inferno, para o fogo. Pode alguém ter paz assim? É possível um ser humano ter paz com Deus assim? Claro que não. Só tem um jeito da pessoa ter paz. Quando a salvação está baseada em Cristo e não em mim. Se está baseada em mim, é impossível. É por isso que o crente, quando fala a paz do Senhor, é mentira. É impossível a paz do Senhor num legalista que está baseado no homem. Eu só posso dar a paz de Deus quando eu estou baseado em Cristo. Eu posso falar a paz do Senhor. Aí sim. Exatamente o que o irmão René está falando é a fé de Cristo, a obra de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo. Quando eu me baseio na minha fé, como Efésios 2, 8, 9, ridículo esses pseudo-pastores dizer que aquela fé que está constando em Efésios 2, 8, 9 é a minha fé. Deus não depende da minha fé para me salvar. Deus depende somente da fé de Cristo para salvar a humanidade. Na fé de Cristo, Deus salvou a humanidade. Na minha fé, eu estou oferecendo trapo de imundície para Deus. Deus não se relaciona comigo através da minha fé.
Deus não se relaciona comigo através das minhas obras. Deus se relaciona comigo através do que Cristo fez na cruz. É pela fidelidade dele, pela obra dele. Por isso que nós andamos pela obra dele. É como se ele tivesse feito uma ponte e falado assim, meu filho, ande por essa ponte. Certo? Vamos continuar aqui. Aí sim. Agora, baseado no homem, eu tinha que falar o inferno do Senhor, a morte do Senhor. Porque eu estou pregando algo que condena a pessoa. Eu não posso dar paz. É possível o Putin jogar bomba na Ucrânia e dar paz para os ucranianos? É possível? Não, né? Ele está levando morte, como que ele vai dar paz? Mas é assim. O crente do Brasil, ele leva morte e diz que está levando a paz. Né? Isso é fato. Eu não estou inventando nada. É fato. Porque o ser humano ele vai viver atormentado 24 horas por dia, porque a salvação depende dele. Ele sabe que ele vai errar a qualquer momento. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Então ele vai viver atormentado. Isso é um tormento. E isso faz com que o cara fique escravo. Fique preso à religião. Aí começam os pastores com a manobra, né? Se você fizer isso, aquilo outro, você vai agradar a Deus mais ou menos. Se fizer jejum, se der um dízimo bom, se der uma super oferta de sacrifício, por aí vai. E o povo vive atormentado e escravizado por esses pastores que pregam o evangelho de Adão, não o evangelho de Cristo. Exatamente. Eles pregam o evangelho de Adão. Eles são universalistas do pecado. Vejam que coisa estranha, né? Eles chamam as outras pessoas de universalistas porque pregam salvação para todos. Mas eles são universalistas do pecado, porque eles dizem que todos estão debaixo do pecado. Veja que coisa estranha, né? Então, esses caras, como o Paulo Júnior, por exemplo, ele atacou a Congregação Cristã no Brasil recentemente e logo em seguida ele colocou livros com desconto para vender. Ou seja, tira pessoas da igreja, da congregação e logo em seguida vende a cartilha deles. É assim que eles fazem, é a catequização, é a doutrinação. E você, meu amigo, tá caindo nesse golpe desses caras aí, ó. Entende? Paulo Júnior, Nicodemos, Graconato, todos esses pastores aí, Paul Washer e assim por diante. É uma máfia religiosa que está tirando pessoas de um local e está levando para outra. Assim como a congregação fez durante 112 anos também. Tá bom? Então vocês são apenas bonecos na mão deles. Vamos continuar ouvindo aqui. Aí sim, você vai entender o que é blasfêmia contra o Espírito. O que é espírito de escravidão, o que é espírito de adoção. O que é aprovar os Espíritos. O que é ser cheio do Espírito. O que é falar pelo Espírito. Entende? Aí você vai entender o que significa isso. Mas quando a pessoa pensa sempre naquela situação, que o Espírito é uma fantasminha ghost, ela não compreende esses versículos. Agora, você quando entende que a mensagem da palavra do Evangelho pura, por isso que é Espírito Santo, a mensagem santa, aí você consegue pelo menos imaginar o que seja a pessoa cheia do Espírito. A pessoa que fala pelo Espírito. A pessoa que blasfema contra o Espírito. A pessoa que é guiada pelo Espírito. Pronto, aí fica fácil entender. Muito fácil. O que é espírito de escravidão? Espírito de adoção. Aí você entende. E se alguém falar assim, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Aí você entende também. Porque a pessoa que tem o Espírito de escravidão não tem o Espírito de Deus. Ela tem o Espírito de escravidão. O Espírito de Deus clamava Pai. Não é o Espírito de escravo. Um negro, por exemplo, que se acha escravo, ele tem o Espírito de escravidão. O entendimento que ele é escravo. O negro que se vê livre, ele tem o Espírito de liberdade. O entendimento dele que ele se vê livre. O religioso no Brasil, ele tem um espírito de escravo, de pecador, de culpado, de condenado ainda. Ele tem um entendimento ainda que ele é um pecador, um espírito de escravidão, de pecador. Quem se vê limpo diante de Deus tem um espírito de filho, um espírito de adoção. E esse espírito é o de Deus. O espírito de escravidão não é de Deus. O entendimento errado, é outro evangelho, outro espírito, outro Jesus. Quem se vê limpo tem o espírito de Deus. Aí você pode falar que o Espírito de Deus habita nele, no entendimento dele. O espírito da carta de alforria habita num negro que se acha escravo? Claro que não. O que habita num negro que se acha escravo é o espírito de escravidão. Aí quando você entende isso, você vai ler esses versículos todos que eu citei, você vai entender o que ele está falando. Aí você vai entender como se fala no português. Você vai entender o espírito da coisa. Ou seja, antes da cruz, a herança era para toda a humanidade. A herança do pecado era para toda a humanidade. Depois da cruz, a herança de salvação também é para toda a humanidade. Como está escrito em Romanos capítulo 5, no verso 17, 18 e 19. No verso 12 diz que por um homem entrou o pecado, que foi Adão, e por outro, no verso 17, saiu o pecado do mundo. E o apóstolo Paulo falou também, se procuramos ser justificados por Cristo, somos ainda achados como pecadores? O apóstolo Paulo também respondeu, de maneira nenhuma. Então se você olha para você mesmo e você diz que você é um pecador e que o teu próximo também é pecador, você está dizendo que o que Cristo fez na cruz foi insuficiente. Ou seja, Adão foi mais suficiente, foi mais completo do que Jesus Cristo. Adão conseguiu passar o pecado para toda a humanidade
e Jesus não conseguiu perdoar e nem salvar a humanidade. Ou seja, só vai salvar os pequenos eleitos que estão ali junto com Paul Washer, Augusto Nicodemos, Graconato e Paulo Júnior e que compram os livros dele e são escravos da fé. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.